Bem-vindos ao podcast desta noite. Um aforismo oculto diz: quanto mais próximo de se tornar Deus, mais perto de se transformar em diabo. Esta frase é repetida muitas vezes nos livros gnósticos. Porém, o que significa? Como entender essa advertência? Então, hoje falaremos sobre um dos grandes mistérios do esoterismo iniciático. Referimos-nos aos Hanasmussen, ou seres de duplo centro de gravidade psicológica, ou centros de gravidade espiritual. Primeiramente, vamos dizer o que é e como se formam os Hanasmussen. Um Hanasmus é uma pessoa que criou e gerou dentro de si, mediante trabalhos psicológicos, energéticos e alquímicos mal conduzidos ou mal realizados, duas naturezas opostas, luz e trevas ou Deus e o diabo. Acerca do assunto, o mestre Samael Aun Weor é bem claro ao afirmar numa conferência: um indivíduo que se deu ao luxo de criar os corpos existenciais superiores, naturalmente necessita eliminar tudo o que não pertence ou faz parte do próprio homem. E prossegue: se essa pessoa não elimina os elementos bestiais que leva dentro de si, então se transformará em aborto da natureza, em Hanasmus, de duplo centro de gravidade. Existem 4 tipos de Hanasmussen, a saber: primeiro tipo, Hanasmussen mortais, pois nunca elaboraram nenhum corpo solar ou nunca trabalharam com alquimia, nesta ou em vidas anteriores. Essa classe reúne as pessoas comuns, que em vida deliberadamente praticam magia negra, ou se dedicam à prática do mal de forma consciente, fazendo com que dentro de si se cristalize algo fatal, uma sombra ou natureza maléfica incipiente. Quando esse tipo de Hanasmus desencarna, essa sombra fatal, que começou a se formar dentro dele, se desintegra, retornando na próxima existência apenas seus egos. No entanto, pessoas desse tipo podem se arrepender verdadeiramente até o momento da morte e assim receberem ajuda extra da lei divina. Portanto, nem toda a humanidade é Hanasmus, como alguns creem por aí. Somente o são os que adentraram pela via tenebrosa. Segundo tipo, os Hanasmussen de segundo tipo se caracterizam por haver, nesta ou em alguma vida anterior, forjado ou elaborado um corpo astral solar mediante trabalhos alquímicos, mas que não eliminaram de si os egos, os eus psicológicos. O problema de se fazer um trabalho pela metade é que então, dentro do corpo astral solar, os egos, sem que a gente perceba, elaboram ou criam essa sombra tenebrosa, ou esse algo fatal, como diz o mestre Samael. A solução para esse caso especificamente consiste em eliminar de si, de forma voluntária, os elementos bestiais, os eus psicológicos, com a ajuda da Divina Mãe Kundalini. Ao fazer esse tipo de trabalho psicológico, a grande lei premia o estudante, ordenando que tais elementos entrem em involução em outros corpos ou veículos inferiores, liberando então o corpo astral solar do estudante de tais elementos indesejáveis, responsáveis pela criação e sustentação desse algo fatal dentro de si. Terceiro tipo. O terceiro tipo de seres de duplo centro de gravidade é formado por aqueles que elaboraram em algum momento
os corpos astral, mental e causal, sem que tivessem eliminados de si os egos, os animais infra-humanos, que vivem nas regiões subconscientes da criatura humana. Sem a completa eliminação dos defeitos psicológicos, aqueles que trilham a senda iniciática não conseguem a perfeita sabedoria, nem a completa iluminação. Porém, o pior de tudo é transformar-se num ser de duplo centro, ou de dupla polaridade psicológica. A única saída que existe para quem cria os corpos solares é trabalhar intensamente sobre si, de forma voluntária, de modo a eliminar de si todos esses infraelementos psicológicos. Sem fazer esse tipo de trabalho, ao dia e hora determinados pela grande lei, esses indivíduos são enviados ao abismo, à involução submersa, ou à segunda morte. Ensinam claramente os mestres que é preferível realizar o trabalho de eliminação de defeitos aqui e agora, do que fazê-lo nas esferas submersas do inferno. Quarto tipo. O quarto tipo de Hanasmus é formado por todos aqueles que alcançaram o grau ou o estado de anjos, arcanjos, enfim, deuses, e que depois se deixaram cair ou que mesmo tendo nascido pela segunda vez, não se dedicaram a eliminar de si os tais elementos bestiais que todos nós levamos em nosso interior. É preciso saber definitivamente que aqueles que se lançam na senda iniciática precisam trabalhar muito intensamente sobre si desde o começo. Obviamente, a lei permite que se avance por toda a primeira montanha, mesmo tendo egos nos níveis mais profundos da mente. Porém, cumprido o tempo, sem que haja sido concluída a tarefa de eliminar de si todos esses elementos fatais e tenebrosos, a grande lei nos precipita ao abismo, a segunda morte, até todos os elementos bestiais serem dissolvidos. Como ensina o mestre Samael, ou eliminamos os elementos bestiais, ou nos transformamos em Hanasmussen. E adverte ainda o mestre, não basta apenas criar os corpos existenciais superiores do ser, é preciso eliminar de nós o que temos de animal. Talvez agora fique mais claro ao estudante o porquê ou a causa pela qual tanto insistimos em morte de defeitos desde o começo dos trabalhos. Também sempre temos claro conosco aquela outra frase, muito repetida pelo mestre em seus livros: mais perto de se transformar em Deus, mais perto de virar diabo. O que há de tão importante atrás disso tudo, além da eliminação dos defeitos? Bem, ocorre que durante os processos iniciáticos temos que subir e descer. Exaustivamente repetiu o mestre em seus livros. Antes de uma subida, há uma descida. Antes de uma exaltação, há uma humilhação. O que nunca ficou bem claro para os estudantes é o que são essas descidas e subidas. Então, eis aqui a chave, a revelação. Descer significa baixar aos próprios abismos internos. É trabalhar com o diabo diretamente, frente a frente, cara a cara. Ou de onde então vem a expressão não menos conhecida, roubar fogo do diabo? Por isso também nos ensinou o mestre, descer é fácil, subir é para poucos, e ainda, muitos descem, mas poucos voltam. Agora, vamos transportar todo esse trabalho para a esfera da consciência. O que veremos? A tarefa de expandir, criar ou ampliar consciência passa obrigatoriamente pelo conhecimento da ciência do abismo. Afinal, não existem duas árvores. Uma delas é a árvore da ciência, do bem e do mal. Justamente, é descendo aos infernos e subindo às esferas superiores do ser de forma contínua e permanente que fazemos esse tipo de trabalho. É aqui, então,
Onde mora o perigo? A fatalidade, porque podemos nos enamorar ou nos sentirmos atraídos pela sombra da árvore do conhecimento. Expandir consciência em direção à luz exige, previamente, conhecer mais e melhor o que está enterrado, oculto, submerso na sombra. O único remédio para não cairmos ou não nos deixarmos seduzir pelos poderes das sombras é havermos tragado terra, estarmos cansados das trampas e tramóias do diabo. Em outras palavras, a iniciação é para almas antigas e cansadas de viver neste mundo. Um Hanasmus é um ser de dupla polaridade de consciência. É alguém que encarnou em si tanto a sombra quanto a luz. É alguém que desceu, mas não conseguiu retornar. Ele, por descuido ou falta de disciplina, ou ainda por vontade própria, não se definiu entre as duas naturezas. Roubar o fogo do diabo para fazer luz é uma coisa bem diferente que seguir portando indefinidamente dentro de si o fogo do diabo. Esse fogo luciférico, esse algo fatal, como diz o mestre, que podemos resumir como sendo a soma de todos os nossos desejos, apetites e paixões, é o que nos aprisiona no abismo. E quando isso se cristaliza dentro de nós juntamente ou em paralelo à parte luminosa, então temos como resultado a dupla personalidade. Portanto, temos que despertar a consciência para o bem, para a luz, e também cristalizar os corpos de ouro, mas sem nos deixarmos prender nas armadilhas do opositor. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder às perguntas que nos forem apresentadas neste intervalo e aquelas que nos foram enviadas por e-mail anteriormente. Muito obrigado. Paz inverencial.